E hoje, com grande alegria, que a gente recebe novamente Thaís Vilalta, a nossa Nutri maravilhosa, falando sobre hoje alimentação infantil. Junto com a gente, Jéssica de Paula, a nossa musa do mundo dos famosos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom Uma dia. ótima quinta-feira. Quintamos, Thaís, bom dia. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Que delícia foi a sua primeira vinda. E agora ela não veio sozinha não, viu, gente? Ela veio muito bem acompanhada de um delicioso bolo de banana. Promessa cumprida. Aí sim, depois a gente vai fazer stories para mostrar para vocês. Né? Olha só, a prova de que Thaís tem palavra. Thaís, vamos começar falando sobre alimentação infantil, introdução, como a gente havia prometido. Vamos traçar uma linha do tempo aqui para a gente dar dicas alimentares para todo mundo. E a alimentação começa desde muito cedo na nossa vida, desde bebezinho. A partir de quantos meses a gente pode começar a introduzir frutinhas, que é o primeiro alimento que a criança tem contato, né? Isso. Bom, na verdade, a alimentação infantil, né? A nossa alimentação começa já dentro da barriga da nossa mãe. É verdade. A gente já começa a... Tudo que a mamãe maior se parte dos alimenta. nutrientes, né? A nossa microbiota é toda formada já dentro da barriga da mamãe. Então, por isso esse cuidado, né? A suplementação que a gente precisa ter e o cuidado com a alimentação que passa realmente para o bebê. Thaís, vai tudo que a mãe come, vai mesmo para a criança? Vai. Tudo, Até a parte tudo? emocional é o também que vai fazer essa parte da criança também. Interfere também no emocional da criança já desde lá de dentro da barriga da mãe. Amiga, e é tão complicado, porque eu grávida, eu fiquei com o meu emocional, assim, os hormônios, né? Fiquei tão chorona, tão sensível, tão irritada também, sabe? Eu lembro que eu conversava com o meu ginecologista, doutor, posso tomar algum calmante natural? Porque mexe bastante com os hormônios, né? Mexe bastante. Até eu tava conversando com uma amiga minha que tá grávida, ela falou assim, nossa, eu comi tanto chocolate, a minha barriga não parava de mexer. Eu falei, é estimulante, né? E acaba passando pro bebezinho. E o nosso paladar muda muito na gestação, sabia? Muda. A gente come coisas que antes a gente não comia. Né? Desejos. Por que será? Desejos. Teve algum desejo, Jéssica? Eu tive desejo de algodão doce. Sério? Era uma coisa que eu não comia há muitos anos e na minha gestação. Quando você viu o algodão doce? Eu ficava com aquele, eu acordei com gosto na boca e eu queria comer. Meu marido queria sair pra comprar algodão doce. Algodão doce, Nossa. olha só. Gente, olha as minhas vontades. Torresmo. Um dia, do nada, 10 horas da noite, meu marido teve que correr no Pereba para comprar um prato de torresmo para mim. Tô filha de mineira, né? Quero comer torresmo. Leite em pó no copo. Também passei a gestação inteira comendo leite em pó. Como até hoje, na verdade. Mas grávida, Mas era uma obsessão por leite em pó. E uva. Comia muita uva, assim. E o meu filho, graças a Deus, não nasceu com nenhuma pinta, porque os antigos falam que a criança nasce se não comer, né? Se não comer, né? Tem isso A minha irmã também. tem uma pinta bem grande no ombro, assim. A minha mãe fala que ela teve muita vontade de comer feijoada e ela não conseguiu comer feijoada. Na época, ela disse que morava na roça, era muito difícil fazer e ela ficou com aquela vontade e não comeu. E eu tenho um outro irmão que tem uma pinta vermelha, que ela fala, uma grande mesmo, assim, na testa, que ela fala que é gelatina. Vontade de comer gelatina também não comeu. Não comeu. E aí ficou com a pinta, assim. Interessante. Que loucura, né? Loucura. Eu falei pra minha mãe, ainda bem que não ficou com vontade de comer nada aqui, né? Nada. Matou todas as vontades. É mesmo, mas as mamães, as gestantes têm que ter essa consciência, porque é uma Isso. baita responsabilidade, né? Com certeza. Até a gente fala sempre para priorizar a comida de verdade, né? Uma variedade de alimentação para conseguir suprir, né? A quantidade de vitaminas, de nutrientes. Às vezes tem até aquelas mães que não consomem carne, né? Aí que para suplementar, para não faltar B12, não ter deficiência de ferro, porque senão o bebezinho vai nascer com deficiência. Eu já vi mães que são veganas, enfim, e na gestação acaba comendo. Acaba por comendo. vontade ou às vezes necessidade. Já vi várias mães falando isso. Tanto é que quando a gente descobre que está grávida, o ginecologista já entra logo com a reposição, né? Isso, com o ácido fólico, que é para a formação, né, do tubo neural do bebê, para a formação, desenvolvimento dele, parte de coluna, parte que é super de importante, cognição, né? que é super importante para a formação. É até interessante as pessoas que querem engravidar fazer uma suplementação, ir no médico, né? Começar essa suplementação antes para preparar, né?
para receber esse bebezinho para É legal até ir lá dele. com você, Thaís, para ver sobre a questão da alimentação, porque às vezes a gente está comendo um pouquinho errado e não tem noção, e é na gestação que a gente tem a consciência. A gente tem até a Jojo, né, que começou a emagrecer para poder querer engravidar para ter uma gestação melhor, porque também interfere na parte da pressão, né? Isso que eu ia falar, as doenças gestacionais, então, né? O diabetes, tem o diabetes gestacional, às vezes a pessoa fala assim, eu tô comendo por 2, come tudo que vê. E às vezes come muito carboidrato, muito açúcar, e isso vai pro bebê. Aí esse bebezinho pode nascer com um diabetes por conta da alimentação dessa mãe. Mas você sabe que o meu médico sempre me corrigia quando eu brincava, tô comendo por 2, doutor. Ele, não, você tem que comer só por você, mãe. Olha, mas você acredita que na minha gestação eu já não comia? Não conseguia comer. Eu fiquei enjoada até os 9 meses. E eu não conseguia me alimentar de nada. Aí sabe o que eu me alimentava? De sucos, de coisas mais assim, líquidas. Sei. Porque eu não conseguia ficar mastigando. Nossa. Aquilo me dava muita náusea. Eu queria mastigar tudo, amiga. Eu lembro que quando eu vinha trabalhar, eu ficava olhando no estúdio assim, ó. E imaginando comida. É uma coisa, é uma fome avassaladora. Tem gente que tem uma vontade de comer fora coisas do comum. Exóticas. Coisas assim, exóticas. Não, nada exótico. Eu já vi o pessoal querendo comer cimento. É bizarro isso, né? Terra, gente, isso eu não digo. Não, e umas misturas de comida com doce, assim, uma coisa que não existe. E a grávida cria na cabeça dela, né? E vai, quer comer. Eu já vi até um vídeo de uma moça comendo esponja. Sabe aquela esponja de lavar louça? Sim. Ela pegou uma novinha e mordia aquilo porque ela queria ter aquela sensação. Eu acho que a grávida é mais ou menos isso, é a sensação, né? Aquela... Não sei. Não dá para explicar, não dá. Mas aí tivemos o bebê, já falamos do momento gestacional. O bebê nasceu, e aí tá só com leite materno as fórmulas, né? Isso, até os 6 meses, né? Somente leite materno, não precisa de água. Às vezes a pessoa, tá muito calor, né? Teve o bebezinho no calor. Aí vou dar água pra ele, né? Deve estar com sede. Dando água na colherinha eu dava. Só que não precisa, realmente o leite materno supre todas as necessidades do bebê. No caso da mãe que não deu leite materno? Aí é a fórmula. Porque o leite Mas aí de vaca precisa da água ou não? A fórmula ela já repõe? Já repõe, porque o manuseio da fórmula já tem água na composição. Tá. Então daí você entra com a fórmula, daí vai ser a fórmula conforme o bebê, a necessidade dele. Tem as fórmulas que você pode manipular e tem as fórmulas que você já compra pronta. Legal. Tá? Porém, o leite de vaca em si, ele não é legal nesses primeiros meses do bebê. É só a partir de 1 ano, ali para 2 anos, que entra com leite de vaca. Thaís, uma pergunta. Mamães que tem... Eu, particularmente, fiz isso. Chazinho, a partir de quanto tempo a gente pode dar aquele chazinho de camomila? Que faz, às vezes, aquele chazinho, até aquela aguinha da ameixa, que é pra soltar o intestino da criança quando tá com Porque cólica. nos primeiros dias a gente tem esse problema da cólica. Isso. Já pode introduzir chá para cólica? Então, o chazinho não tem problema, porque ele vai tratar de forma natural, né? Ele não tem necessidade se o bebê não questionar, não tiver nenhum tipo de dor, não tiver nenhum desconforto. Agora, se esse bebezinho começa a ter desconforto, por conta daí falar assim, eu tomei o leite materno e deu desconforto, aí a gente tem que ver como é que tá essa alimentação dessa mãe, porque através do que ela tá comendo, tá passando para esse bebê. Então, às vezes, essa cólica é algum alimento que ela tá comendo que tá interferindo no bebê. Porque a dieta da mãe tem que ir até durante a amamentação. Isso, o tempo da amamentação, o que você come, né? Vai tá passando pro seu bebê e desencadeando ali, ele tá algum desconforto. Então, a gente sempre fala, cuidado, né? Com a parte dos alimentos muito gordurosos, né? Os industrializados, embutidos. Eu vejo muitas mães, quando está amamentando, deixar de comer feijão, porque falam que dá muito cólica nas... Gases. É normal? Então, o feijão, ele é um alimento fermentável, né? Então, até independente de qual idade, é bacana você deixar o feijão 24 horas de molho, né? Aquele remolho, trocando ele. E até colocar um limão ali, picado, porque a vitamina C, né, ajuda a absorção do ferro desse feijão. Então, quando você for consumir até na alimentação do dia a dia, às vezes, para criança é bem bacana você colocar um suco natural de uma fruta cítrica ou dar essa fruta para essa criança comer de sobremesa. Legal. Ou, se não, na hora de você deixar ele de remolho ali ou na hora de cozinhar, você pode jogar umas gotinhas de limão para ter mais absorção desse ferro, desse nutriente. Cozinhar o feijão com beterraba ajuda também? Pode cozinhar ele tem as fontes da vitamina da beterraba, porém a beterraba não tem ferro.
sim. Ele só vai ajudar na absorção do ferro do feijão. Legal. Quando você deixa o feijão de molho 24 horas, então diminui os gases? Diminui os gases. Não Você sabia. tira a parte dele. Se você for ver, você vai deixar numa vasilha. Aí você vai trocando essa água. Toda vez que você for trocar, você olha, tem uma espuma branca em cima. Tem. É toda a parte da fermentação desse feijão, porque o feijão é bem fermentável, né? Tá. Aí se acontece, quando você não tira essa fermentação antes, quando você consome, ele vai fermentar. Dá o desconforto. No seu estômago, né? Não na só parte do intestino. Pro bebê, pra gente né? também é bom. É, com certeza. E aí as pessoas tiram um nutriente importante por conta do desconforto. Sendo que na hora só de você tá deixando ele de molho e remolho, você economiza também até na parte do cozimento, porque que é muito ele vai mais cozinhar rápido. mais rápido. E nessa parte dos gases. Que legal, é mais saudável Mais até. saudável. Né? Thaís, a partir de quantos meses, então, a criança começa com a introdução? A partir de 6 meses. E aí, o que eu entro? A gente entra com as frutas, com os legumes. Tem gente que tem mania, às vezes, de bater tudo e misturar. Aí você não desenvolve o paladar dessa criança. O ideal é sempre você dar a pera, aí você dá a banana, aí ou você cozinha ali um chuchu, ou coloca um franguinho ali conforme vai introduzindo, mas alimentos separados. Nunca bater tudo, porque senão ela não vai diferenciar, né? E sempre insistir. Você pode ter certeza. A primeira, a segunda, a terceira não é... Ai, comeu 3 vezes, ele não gosta disso, nunca mais vou dar. Insistir, porque o paladar ele é reprogramável, né? Você vai preparar o paladar dessa criança. Por isso que a gente fala assim, não dá açúcar, não dá industrializado até os 2 anos, porque você consegue, né, preparar esse paladar dessa Eu ia perguntar criança. isso agora. Tem alguns alimentos que são proibidos para crianças menores de 2 anos e o açúcar é um deles, O açúcar, o mel, por exemplo, que é natural, também não é recomendado para crianças antes de 2 anos. Nenhum tipo de açúcar, nem suco, chá, tudo sem açúcar. Tudo sem açúcar. Daí a gente brinca e fala assim, mas eu vou dar um suco de limão. O suco de limão é azedo, né? Mas é azedo para você que tá acostumado a consumir com açúcar. Pra criança, ela o paladar não sabe. doce. Pra ela, aquilo é o certo pra ela. É mesmo. Então a gente às vezes tem que se policiar um pouquinho, que pra gente às vezes a gente acha ruim, mas a criança às vezes gosta e não acha, né? Ama suco de limão sem açúcar, meu filho. Doutora, deixa eu tirar uma dúvida. Eu sei que agora as mães estão criando um hábito de fazer aquela nova, eu acho que é BLW, não sei se é isso mesmo. Essa introdução é indicada começar já a partir dos 6 meses ou deixa mais pra frente? Porque realmente eu confesso que eu fico um pouco assustada. Porque assim, você falou em questão de separar os alimentos, né? E o BLW é mais ou menos isso. Mas essa daí é uma coisa assim, porções maiores, né? E eu batia tudo. Explica pra gente essa sigla. Então, o que ela significa, né? Você vai dar o alimento de forma natural pro seu bebê e ele vai comer. Ele vai comer do jeito que ele quiser. Se ele vai pegar natural, na mão, como assim? Depois do cozimento, as que precisam você pega e as frutas. Você vai colocar um potinho ali pra ele e vai colocar uma banana ali. Aí você vai colocar ela descascada, porque a criança não tem esse discernimento de tirar, né? Sim. Tem alimentos que não pode consumir. Leva tudo que tiver na boca. Tudo pra boca. Aí você pica ela, não precisa amassar, deixa ela na forma mais natural mesmo. Ou põe a banana inteira ali. Tá. E põe o talher. Se ele vai querer comer com talher, se ele vai comer com a mão, se ele vai pegar o pratinho e vai baixar, virar, ele vai desenvolver essa autonomia. Essa autonomia que melhor ele vai se adaptar para consumir aquele alimento. Entendi. Então, é dar autonomia pro bebê. É praticamente isso. Você deixar ele comer da forma mais natural possível. Aí faz aquela bagunça, né? Eu ia falar isso agora. Mas a mãe não pode desistir, né? A mãe não pode desistir e não pode xingar. Por exemplo, às vezes a mãe fala, mas olha o que você fez, você derrubou, caiu aqui. Aí não. A criança vai entender que é proibido. Vai entender que é ruim isso. Então, é assim, forrar ali embaixo da cadeirinha, dar uma quantidade suficiente, porque você sabe que metade vai cair, porque ele não vai consumir. E mostrar pra ele, né? Sentar na frente dele e mostrar comendo com uma colher ou com um garfo, porque os bebês, eles são muito eles observam muito. Então, eles aprendem conforme eles observam. É igual a gente fala assim, eu quero que meu filho coma salada, fruta, legumes, e sendo que os pais não comem. Ele olha e fala assim, nossa, mas meu pai come aquilo, eu como isso, né? Então, tomar cuidado nisso, que ele vai estar espelhando em você. O que você faz, o seu filho vai acabar fazendo. Os próprios hábitos ruins, né? A repetição do que os pais comem aí diariamente. Eu tenho uma pergunta de uma mãe, justamente nessa fase da introdução alimentar. Vamos acompanhar a pergunta, a Tati, que está aqui hoje perguntando. Oi, Tati. Olá, Thaís, bom dia.
Thaís, eu tô com uma bebê de 10 meses e agora ela chegou numa fase que ela não come mais o que eu ofereço. Ela quer pegar com a própria mão, não aceita que eu leve a colher até a boca dela e faz mais bagunça do que come, e isso me preocupa um pouco. Eu ainda estou com aleitamento materno, mas ela não tem comido o suficiente, então eu fico um pouco preocupada. Eu queria saber se tem alguma estratégia, o que eu posso estar fazendo, se é normal, porque eu vejo algumas pessoas falando, tem aleitamento materno, tá tudo bem, mas eu acho que precisa comer, né? O que você me diz? Thaís, bem nessa fase que a gente está comentando agora, né? O aleitamento materno, ele supre, né? É o melhor alimento que existe. Ele é completo, especialmente pro seu bebê. Mas por um tempo determinado, né? Isso. Até os 6 meses, ele é suficiente, só ele. Depois a gente passa a introduzir. Não que o leite materno não vai suprir a necessidade. Vai, mas é interessante desenvolver o paladar dessa criança, desse bebê. Então, quando tem aquela fase que primeiro no começo ele aceita tudo, aí você fala, nossa, meu filho vai comer maravilhoso. De tudo. Nossa, vai ser tranquilo. Aí chega uma hora que ele trava, não quer comer mais nada, as coisas que ele gostava antes, ele acaba já não aceita. Não aceita. Aí você acaba na parte da criatividade, né? Ou fazendo de uma forma que... A mesma coisa que ele gosta sempre. Isso. Ou interagindo até com um brinquedo mesmo. Pega assim, ele gosta de um dinossauro, coloca ali, o dinossauro come, ele come. O dinossauro come. Vamos comer um pouquinho também? Pra gente ficar forte igual o dinossauro. Trazer de uma forma lúdica, né? Isso, lúdica, com a criança. E deixar, por mais que ela esteja comendo sozinha ou pouco, ela está comendo. Legal. E, às vezes pro olhar da mãe é pouco, mas para a criança não é. Tem que ver essa parte com um pediatra ou com um nutricionista. Sobre a quantidade. Sobre a quantidade. Às vezes a mãe tá achando que é pouco, mas não é. E tá suprindo a necessidade, tá tendo um crescimento, desenvolvimento normal. Às vezes para ela fala assim, nossa, queria que ele comesse mais. Mas às vezes aquela porção pequenininha é o suficiente para ele. E ela relatou justamente o comentário que você fez. Às vezes a bagunça desanima mesmo, mas a mãe não pode desistir, é isso? Não pode desistir. Aí é o famoso trabalho de formiguinha, né? Todos os dias ali. Aí ela mandou uma outra pergunta também, é o complemento. Oi, Tati. Thaís, na introdução alimentar, quando o bebê não está aceitando muito bem frutas, eu posso estar substituindo por alguma receita com fruta, fazer algum bolinho com fruta, alguma coisa do tipo para melhorar essa aceitação? Ela equivale ao consumo de fruta ou não? Precisa ser a fruta in natura. Então, a gente precisa insistir na fruta para desenvolver esse paladar dessa criança. Você pode fazer, assim, algumas receitinhas, mas nada substitui o alimento in natura. Nada vai substituir, por exemplo, a fruta, os legumes, né? A introdução das saladas, das folhas para essa criança. Você pode, sim, vir a complementar com um bolinho, mas ele não substitui. Ele não substitui a porção mesmo. Até porque eu ouvi falar que uma fruta manipulada perde a sua potência, não é? Isso, ela perde até o suco mesmo. O seu valor. Perde as propriedades da fruta em si. Então, é ali o famoso tentar fazer de uma forma lúdica, brincar com aquele alimento para a criança consumir ele de uma forma mais natural possível. Thaís, essas papinhas industrializadas de supermercado... Que fala que é de verdade. Que é de verdade. Você lê lá naqueles vidrinhos que faz um sucesso, né? Que fala assim, contém maçã, banana, não sei o quê. 100% salada natural. O negócio tá lá no mercado há 1 ano, tá falando que é 100% natural. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, quanto mais tempo de prateleira, menor tempo tem, né? É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não que ela não tenha ali a papinha de banana, não que ela não tenha banana. Ela pode ter a banana, mas se você for ver os ingredientes, vai estar quase um dos últimos ingredientes é a banana. Hoje em dia no mercado, por mais que a gente tenha muitos alimentos industrializados e com muita química, a gente também tem uma grande... Começou muito forte, vinha essas papinhas personalizadas, mais naturais, os alimentos congelados, né? Porque na forma congelada a gente perde um pouco o nutriente, mas a gente consegue manter mais do que aquele alimento que está embalado na prateleira do supermercado. Então a gente sempre procurar ou
tá fazendo, tirar um dia para fazer e congelar as próprias papinhas, as próprias maçãzinhas ali, fazer as receitinhas, ou senão a gente comprar de uma forma mais natural. Hoje em dia tem muitas marcas no mercado que a gente consegue comprar alimentos sem nenhum tipo de aditivo para estar dando pros bebês, para as crianças. Legal. E tem muita receita hoje em dia. Tem, né? Fácil, tem... Igual eu até mandei pra Jéssica um danoninho de inhame. Ai, que delícia. Eu trouxe um bolo de banana que não tem açúcar, ele é adoçado com uva passas, com a banana mesmo madura. Então dá pra gente fazer várias receitas nessa introdução e trabalhando esse paladar dessa criança. Não deixar ele tão viciado no artificial. Ou num alimento só. Ou no alimento só. Né? Tem mais uma pergunta, e agora a Rafaela, de São José dos Campos. Que legal, tá participando. Oi, Rafa. Oi, Thaís, bom dia. Meu nome é Rafaela, eu moro em São José. Eu tenho um filho de 3 anos que ele gosta muito de comer danoninho. Eu gostaria de saber se tem algum limite diário para ele tomar, porque ele agora abre a geladeira e se eu não esconder, colocar no alto, ele vai comendo um atrás do outro. Thaís, o danoninho, que é uma delícia, na verdade, né? O Yakult, né? Que a criançada gosta bastante. Tudo tem um limite, né? Até mesmo se você ler na embalagem, ela vai ter recomendação diária, conforme a Organização de Saúde passa. Porque ele tem, sim, alguns componentes nutritivos, mas ele também tem o açúcar, né? Tem ali um corante. Então, é sempre respeitar conforme a prescrição mesmo. Uma unidade, é tranquilo estar consumindo, não vai prejudicar tanto. É lógico, o próprio Yakult, que tem lactobacilos vivos, né? Isso. Criança que toma mais de uma criança de 3 anos, não pode causar uma diarreia? Pode sim. É o famoso que as pessoas falam assim, vou tomar o Yakult porque eu vou melhorar o intestino do meu filho, né? Porque no nosso intestino tem as bactérias, né? Os famosos bichinhos que fazem a absorção desses alimentos. Então, da pessoa... O Yakult tem uma cepa, né? Tem um tipo de bactéria. A gente precisa de várias bactérias, assim. Então, a parte benéfica para o intestino é quase nada, comparada à quantidade de açúcar que ele tem. Ele tem, em cada frasquinho, 11 gramas. Uma criança pode consumir, numa média diária, pela Organização Mundial de Saúde, 25 gramas por dia. Então, tomou 2, já deu um limite. Aí, nesse primeiro momento, não atrapalha, mas lá na frente, com seus 7, 8 anos, pode vir a desenvolver uma obesidade, um diabetes, por conta do excesso de açúcar embutido, que às vezes a pessoa nem imagina que tem dentro do alimento. Falando em Yakult, eu sou obcecada por Yakult, mas eu evito tomar também. Tem aquele Yakult grandão? Tem. Meu sonho é virar aquilo no Gucci. É muito gostoso. Eu tenho paciente que fala assim, nossa, mas eu quero tomar de xícara. Quero tomar de copo. Amiga, de balde. É muito gostoso, né? Ele muito tem um sabor, né? Esses alimentos, eles têm muita palatividade, né? Porque o nosso paladar pede. Parece que quanto mais você consome, mais você quer consumir. Tem receita para esses Yakults mais naturais, assim? É um que a gente consiga fazer em casa e que não seja tão, assim, açucarado? Tem, de Danoninho tem. De Danoninho eu sei que tem. O de... Legal. O Yakult, eu vou dar uma pesquisada pra você. Vou ver me se ensinaram... na próxima eu vou ver. Vou testar umas receitas. Me ensinaram a tomar Yakult para quem tem intestino preso, que é o meu caso. E eu sempre falei, eu nunca consegui resolver a questão do meu intestino com o Yakult. Nunca senti diferença, sabe? E aí me falaram que o Yakult você tem que tomar à noite. Tem que ser a última alimentação da noite. Não pode nem tomar água logo em seguida, porque ele tem que ficar, vai para o estômago e ir com aquela flora limpinha, porque quando entra um outro alimento em seguida, acaba que atrapalhando a ação do Yakult. Você já ouviu falar disso? Então, porque tem muitas lendas também na internet, né? Tem bastante coisa. O Yakult em si, para a parte intestinal, ou mesmo para tratar qualquer coisa relacionada à saúde, ele não trata. Não trata. Ele vem com esse rótulo, né, com essa venda de que ele vai melhorar a microbiota, que vai melhorar essa regularizar parte intestinal, o intestino. Regularizar, mas ele não tem, a cepa ali é muito pouquinha para ela realmente organizar, né? Entendi. Quando a gente fala de uma suplementação para melhorar o intestino, a gente tem que ver
qual alimento que a gente tá consumindo. Porque não adianta você consumir uma suplementação, alguma coisa para melhorar a sua flora intestinal, para ter bactérias boas no seu intestino, se você se alimenta de coisas que, ao chegar no seu intestino, não vai ser alimento para essa bactéria boa, ela vai morrer. Vai ser para bactéria ruim. Então, cada vez mais vai proliferar naquele intestino a bactéria, os bichinhos ruins, que não vão melhorar. Porque hoje tudo está ligado, né? O nosso intestino funcionando bem, a gente tem mais disposição, a gente melhora o nosso humor, né? Nosso rendimento. Até para as pessoas que têm dificuldade no emagrecimento, o intestino ele tem que estar funcionando, né? Tem que estar funcionando, principalmente para as crianças. Por isso que às vezes faz o chá de ameixa, né? Ou dá uma mamão. Tem bastante chá de ameixa. Era o que funcionava, vou ser bem sincera. Da água da ameixa. Da água da ameixa. Isso. A Nina falou do Yakult, mas também tem um outro da Danone, que é o Activia. Já tomei muito para ver se funcionava, mas também para mim não adiantou muito. Ele também ajuda? Ou ele também é que nem o Yakult, assim, é coisa mínima? O que acontece? Esses alimentos, algumas pessoas vão responder bem, realmente vão melhorar. E tem pessoas que não adianta nada. É igual quando você suplementa algo, às vezes algumas pessoas dão super bem com aquele suplemento e realmente dá certo e outras não. É sempre assim, ver a alimentação e o individual de cada um, porque vai mudando, né? O próprio leite, a fórmula do leite, né? Eu não conseguia amamentar meu filho. Tinha leite que acabava que atrapalhando o intestino, outro soltava. Depende muito, varia muito de criança para criança, né? Varia muito. Até o lado emocional da gente. Às vezes a gente tá com o emocional, tá mais estressado, ou mais triste, ou tá ansioso por alguma coisa, isso influencia também no nosso intestino. A mesma coisa acontece com a criança. Às vezes ela quer algo, né? Ou faz aquela famosa birra, alguma coisa. Isso também a gente tem que ver que desencadeia também na criança essa parte. Às vezes, dá uma diarreia. Nossa, mas será que eu dei alguma coisa pro meu filho? Tenta ver primeiro o que está acontecendo em volta dessa criança para ver o porquê ela está tendo essa diarreia. Às vezes, nem sempre é só alimentação. Ô, Thaís, falando sobre o leite. A criança que não gosta de leite. Hoje, meu filho tem 10 anos, ele nunca foi fã de tomar leite, não toma leite. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que colocar outros alimentos à base do leite, os iogurtes, queijos, ou realmente é dele, não precisa, porque ele come bem, ele come de tudo, mas leite é um alimento que ele não gosta. Então, hoje em dia, o leite é mais parte psicológica, né? Aquele maternal, né? Que vem porque a gente tem. Avós, eu sou da cultura que criança tem que tomar leite. Que tem que tomar leite, que senão vai faltar nutriente, não vai desenvolver. E os ossos. E os ossos, né? A quantidade, na verdade, o leite ele tem mais proteína do que cálcio em si, né? É mesmo. Então, a gente pode suprir com outro tipo de alimentação. Se ele consome outros derivados que tenha cálcio, é tranquilo, ele não precisa consumir o leite, né? A gente ainda brinca que fala assim, o leite de hoje em dia é igual eu brinco com o trigo, que eu falei na semana passada. O leite, se a gente for ver uma vaca antigamente, ia até 20 anos, ela produzia um leite de uma outra forma. E hoje em dia, uma vaca na produção, ela dura o quê? Uns 6 anos, porque ela constantemente estimulada para produzir aquele leite. Ela recebe hormônio da gravidez, então ela tem uma gravidez psicológica a vida dela toda. É onde ela recebe antibiótico, onde ela recebe várias... porque daí acaba, né, pedrejando, né, como igual, às vezes pedreja o leite materno. O leite também pedreja. Aí ela toma antibiótico, às vezes as pessoas... Isso tudo vai pro leite. Vai pro leite. Por mais que você faça o processo de pasteurização, acaba indo uma parte. Às vezes tem aquela criança que bebeu muito leite, chega na fase adulta dela, ou quando é na adolescência, às vezes alguns medicamentos, por exemplo, igual toma um antibiótico, às vezes ela é mais resistente, porque ela já vem com aquela resistência desde do leite. Mamei até os 2 anos. Descobri. Eu mamei até os 18, minha filha. Em casa, filha de mineira, a gente tem a tradição de tomar muito leite. Mas eu tenho um irmão que ele toma assim, litros e litros. Mas de leite. Seria de um leite mais industrializado, esses de caixinha longa-vida, ou esse leite... Amiga, ele é um beberrão, ele toma qualquer leite, leite em pó, leite de saquinho. E aí tem leites melhores e outros não muito bons, né? Eu falo que sempre consumir os leites da geladeira que tem um menor tempo de vida. Ah, é? De saquinho. E eu sempre acho que esses são os piores. Esses são os melhores. Tudo que está na geladeira, até o iogurte, quanto menor o tempo da validade, é melhor para o nosso organismo.
porque mais ele é mais natural. natural. Aqueles leites que ficam de caixinha, que duram 1 ano, ali ele tem muita química. A última coisa que ele vai ter é o leite propriamente si. Entendi, ele tem mais muita química. fórmula. Então, até para as crianças, para fazer receita no dia a dia, né? Porque a gente se preocupa tanto com a gente, às vezes a gente vai no nutricionista, vê essa parte e não olha, às vezes, assim, fala para a criança, ela está em fase de crescimento, não vai atrapalhar. E no futuro, desencadeia várias doenças. Se a gente for ver, hoje em dia, comparado com antigamente, as alergias alimentares, os problemas alimentares são bem maiores, porque hoje o alimento é muito modificado. Então, sempre preservar da maneira muito mais industrial. natural. Muita fruta, legumes, vegetais, as carnes magras. Até as frutas não são mais as mesmas não, a de gente tem até que tomar um cuidado na hora de chegar e higienizar essas frutas, essas verduras em casa, né? Tem aqueles produtos que já vendem. Isso. É que acontece, às vezes vai nas duas vidas. É muito bom, a orgânica é melhor? Mas o custo é mais caro. Então, o que você pode fazer, né? Você não vai deixar de consumir esse alimento, né? Porque, eu não tenho condição de comer orgânico, então eu não vou comer, então. Vou comer o pacotinho ali, que é mais fácil. E o orgânico é tão feio, né? Eu compro pela aparência, gente. Eu quero abrir meu coração pra vocês. Eu vou sempre pela aparência. Olha, a bananinha é pequenininha. E a minha mãe falou, a minha mãe falou, você tá fazendo tudo errado, minha filha. Porque a fruta, a maior e a mais bonita é a que tem mais produto. Mais agrotóxico, né? Igual fruta fora de época. Antigamente, no meu tempo, lá em Barbacena, em Pato Branco, a gente comia manga no tempo de manga, uva no tempo de uva, caqui no tempo de caqui. Hoje você vai no mercado municipal, você encontra uma infinidade de opções, mas são frutas. Hoje não tem mais esse negócio de época. Não tem. Hoje a gente conseguiu manipular a natureza também. Eu lembro também na minha época, eu ficava esperando a época para ter morango. Nossa, época de morango. E hoje em dia tem o ano todo. O ano todo, né? E aqueles morangos, um maior que o outro, um mais bonito que o outro. E a gente não tem a mesma doçura, mas os olhos, né? A gente olha e fala assim, vou querer essa caixa aqui que tem os maiores. Mais bonitos. E aí você pode saber que tem medicação ali, né? Isso, tem. Por isso, cuidado na hora de higienizar, né? Chegar na sua casa, higienizar esses alimentos. Tem uns produtos que você compra no próprio mercado, ele vende pra você, ou senão você pode usar a própria água sanitária mesmo. Uma colherzinha de chá ali, bem pequenininha. Nossa, e 1 litro de água, você já tira boa parte desses agrotóxicos para você não consumir. Deixa ali de molho ali. Eu gosto de higienizar com vinagre de álcool. É suficiente? Vinagre de álcool, vinagre de álcool ali. Quando não tem vinagre de álcool, adivinha o que eu faço? Que eu já descobri também que é muito errado. Não façam isso em casa, gente. Já lavei maçã com esponjinha e detergente. Ai, meu Deus. Aí você tirou, né, aquela proteção da fruta. Tirei os venenos. A buchinha tem uma contaminação propriamente dos alimentos, porque tem uma contaminação cruzada que você lava desde... panela frango, com gordura. Panela, tudo. E aí, você lavou, deixou aberta, né? Pra surgir. Mas o detergente não zera o game quando a gente passa o sabão? Não, infelizmente não. É com o coração partido que eu vou pro comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Thaís e Vilauta, gente! Daqui a pouco eu volto. Falando sobre introdução alimentar. Thaís, a gente se preocupa em 2 momentos na introdução, né? Primeiro com a fome da criança, com a falta de opções, a criança comer um pouco ou comer nada. E na introdução a gente tem medo também da obesidade. São os 2 extremos. Ou comer nada ou comer muito. Eu acho que é uma coisa que mais me preocupava, a quantidade, né? A quantidade, né? Porque a gente fala que o excesso é pior que a falta, às vezes. É mesmo? Às vezes você... muitos nutrientes ou dá uma quantidade muito grande, atrapalha na absorção, né? Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Eu falo que é o equilíbrio sempre, né? É a gente sempre buscar entender a criança, né? Como é que está a saúde dela naquele momento, porque nem sempre é aquela quantidade que o adulto, como eu falei, às vezes a gente acha que é pouco, mas para ela está sendo o suficiente para nutrir, né? Eu venho de uma família que as pessoas acham bonita a criança comer muito. Que fala assim, nossa, que saudável, meu filho é saudável, come 3 pratos. E é uma coisa que me incomoda, eu acho que a gente tem que mudar em relação a isso, porque quando a criança começa já a demonstrar um caminho para a obesidade, porque o pediatra, ele pesa a criança, toda a consulta, né? Isso. E ele traça uma linha do tempo assim, mostrando, olha, esse mês ele ganhou
tantos quilos, mês que vem ele está ganhando, então, mãe, vamos controlar a alimentação. Só que antigamente era bonito a criança ser gordinha, porque come de tudo, maravilhoso. Só que hoje a gente já começa a pensar em relação à obesidade, que pode trazer doenças graves, né? Pode sim. Eu lembro que ainda eu era magrinha quando era pequena, a minha mãe punha 2 roupas, porque ela chegava nos lugares, as pessoas falavam, nossa, tá doente, tá muito magrinha. E eu tomava assim. biotônico Fontoura para abrir o apetite. Eu também. E eu nunca fui magra. E o meu apetite abriu de uma maneira que nunca mais fechou. É igual a Caverna dos Dragões, você entra e nunca mais sai. O meu apetite nunca mais fechou, Mas amiga. esses estimulantes é a última coisa que a gente vai dar para essa criança, né? Hoje em dia nem usa mais isso por conta. Você desencadeia algo que lá na frente você não consegue controlar. E às vezes a criança mais magrinha é o biotipo dela, né? Se ela estiver dentro crescendo de uma forma normal, com peso, o pediatra fala assim, tá tudo certo. Acredita. Acredite, gente. Não é que porque a vovó olha e fala assim, esse menino não tá magro demais? Eu falo que aquele bebezinho tem que ser aquele bebezinho gordinho, né? Cheio de dobrinhas. E não isso não é saudável para essa criança ao longo prazo, né? Pode ser muito bonito, pequeno, porque depois cresce, daí fica assim, tá vendo? Agora você tem que fazer, você tem que emagrecer. Exato. Aí não consegue fazer e é ruim também físicas, a gente falar né? de dieta com criança, é muito ruim. Você colocar defeito, apelido na criança, isso é muito ruim. É traumático, na verdade, né? Sim. Já começa a partir daí, né? Chega na escola, porque às vezes né? a criança sofre com bullying na escola, mas em casa também. É o pai, é o irmão, é a mãe que grita e fala, você já comeu demais? Olha seu tamanho, né? E desencadeia essa parte psicológica que é muito difícil, né? Que aí ele vai levar para o resto da vida dele. Às vezes ele tem um problema até mesmo na parte profissional que foi desencadeado lá quando ele era criança por conta dessa alimentação, por conta dessa cobrança, né? Da mesma forma que a gente para e pensa que a gente não gosta de ser cobrado, às vezes a gente ganha engordou um pouquinho, todo mundo sabe quando engorda. Aí você olha no espelho e você sabe. Aí você chega assim, chega um amigo, nossa, deu uma engordada, né? Nossa. E às vezes aquilo já incomoda. Imagina aquilo a criança, né? Que fala assim, ao pai ou à mãe, né? Que ela tem... Pega e fala isso, né? Então acaba assim, pode ser que ela não mostre. Ou comparando o irmão com o outro. Fala, você tem que ser igual ao seu irmão, ser magro. Isso é péssimo, né? Mas às vezes também até crianças magras demais também. Às vezes fica com sofre. Isso na cabeça, sofre, porque assim, você tem que comer mais, você tá muito magro. Ou às vezes na escola, você precisa engordar. E às vezes o magro tem mais saúde que o outro, né? Eu falo que nem sempre... eu vejo lá no consultório que eu atendo muito paciente com obesidade, né? Parte de emagrecimento. Eles têm mais deficiências de vitaminas do que uma pessoa mais magrinha. Ou que você olha e fala assim, nossa, precisa ganhar peso ou precisa ganhar massa muscular. E ele tá com deficiência, porque o peso em si, ele não diz que você tá nutrido, né? Eu tenho um sobrinho que é magro e tem problema de colesterol. E ele tem 15 anos de idade, ele é magro, com colesterol altíssimo. Hoje em dia, os adolescentes, né, eles estão com nível de colesterol, triglicéridos muito alto por conta dessa alimentação, né? O famoso fast food, os industrializados, às vezes eles substituem uma refeição nutritiva por esse alimento. Aí ele não engorda, tá em fase de crescimento, faz atividade, enfim, mas qual é a composição corporal desse adolescente, dessa criança ou desse jovem, adulto? O que eu sempre prezo. Às vezes você tem que ver se você está emagrecendo, realmente gordura, se você não está perdendo uma massa magra, por exemplo, um músculo. E se quando você ganha peso, se você está ganhando realmente de forma saudável esse peso, né? Se não é uma gordura que vai ali dar uma gordura visceral, uma gordura no fígado, surgir um diabetes, né? Hoje em dia a gente vê crianças desenvolvendo essas doenças mais rápido. Coisas que já era só na fase adulta ali. Você já vê criança já em tratamento ou com muita intolerância alimentar. A gente tem que rever o que a gente anda comprando, né? A criança só está sofrendo com obesidade porque os pais estão fazendo escolhas erradas, né? Isso tem que ler mais os rótulos, né? Você sabe que uma cena que eu nunca esqueço, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, que eu cheguei num restaurante e eu vi tanta gente com problema de obesidade, pessoas tão acima do peso, pessoas jovens, e eles comendo hambúrguer, batata frita, pizza, porque a alimentação lá é cultural, é deles
isso, né? De manhã, a gente fala assim, mas eles comem ovos com bacon, só que tem uma linguiça frita em cima, come muita linguiça com bacon e ovos, e tudo ao mesmo tempo, aqueles bolinhos, aqueles muffins cheios de açúcar, assim. E para eles isso parece que não é uma questão, né? Crianças muito jovens com obesidade, já tendo que andar com cadeirinha eletrônica, elétrica, e eles têm saídas para tudo, até para entrar na piscina, eles têm um negócio que ajuda lá e põe a criança dentro da piscina. Mas não pensa sobre as escolhas que fazem, né? É muito triste. Qual a qualidade emocional também dessa criança, né? Tudo a criança se desenvolve, né? No meio em que ela está convivendo. Dos pais, dos amigos, da escola. Então, por isso que a gente fala que a gente é o espelho. Então, se você não se esforçar para você aprender a comer a comida de verdade, seu filho não vai comer a comida de verdade. É mesmo. A gente tem que se policiar nessa fase que a gente fala assim, não, agora eu vou ter que aprender de qualquer jeito, porque eu vou influenciar o meu filho. Influencia. Depois que eu tive o Davi, eu parei de tomar refrigerante. Porque ele não toma, a gente não toma, ele não toma, ele nunca tomou, ele não sente falta, ele vai em aniversário, ele não toma, ele não gosta. E que bom que fez um bem para a família toda, com né? Com certeza, né? Porque refrigerante não tem nada de bom ali. Não tem nada. Até mesmo vai falar assim, mas eu tomo zero, eu tomo light. A quantidade da composição dele é muito ruim. Ele pode não ter caloria, porque as pessoas hoje em dia ela rotulam assim, não engorda, eu posso tomar à vontade. Mas ali ela prejudica o seu paladar, pode ela prejudica a sua cancerígeno. absorção. Não, e fora que as pessoas assim, vou no rodízio de pizza, come lá 3 pizzas e pega uma Coca Zero. Uma Coca Zero. Pra meu mental ficar bem, né? Exatamente. É mesmo. Lá nos Estados Unidos, eles têm aquelas máquinas de bebida, Coca, de vários sabores, né? Muitas opções de refrigerante com sabores bem diferentes. E tudo muito doce. E eles tomam pouca água. Então, eles acordam de manhã, já colocam o copinho que cada um tem o seu. Embaixo daquela máquina e tomam como se fosse água, assim. É desesperador. Mas se eles olharem para nossa alimentação também, eles devem achar muito estranho a gente misturar o arroz com o feijão, com o macarrão, né? Eles também devem... É bem separado nessa parte. Cada um com essa cultura. Mas a gente está na hora da gente rever, né? Tá na hora... A gente está na hora de resgatar, né? A alimentação dos nossos avós, né? É mesmo. Todo mundo que cresceu na roça e plantava o que comia. Eu sempre falo, ter uma hortinha ali, os temperos naturais, né? Parar de usar, porque não adianta a gente também comprar alimentos orgânicos e ir lá colocar um saquinho de sazon. Eu falei, assim, fala ou não fala? Amiga, fala. Porque aí é pura química, então toda a parte ali... nutricional do seu alimento ficou tão ruim quanto. Então, abusar dos temperos naturais, né? Na forma do preparo, evitar as frituras, né? Porque ela o alimento absorve esse óleo e não adianta. Doutora, uma dúvida. Sal rosa é melhor do que o sal branco? Porque assim, eu uso o marinho, que me falaram que é melhor ainda. Eu uso bastante o sal rosa, mas às vezes eu fico falando, será que isso é bom mesmo? Porque eu percebo que ele salga um pouco mais, né? Então, depende da forma do que é adicionado nesse sal. O sal rosa é adicionado alguns nutrientes nele, mas ele é sal como qualquer outro sal. Sim. Igual tem aquele sal que melhora a pressão, que é sal. Não muda. Então, sal é sal. Pode estar usando o sal rosa para quem preferir, que tem uma parte adicionada mais de nutrientes. Ou pode usar o sal marinho, ou o sal... Mas falar que é mais saudável é fake news, né? Não é sal normal. Não tem um sal mais saudável, nem que vai ajudar na pressão. A vantagem em relação à quantidade desse sal, né? É a quantidade, tudo eu falo que o remédio e o veneno tá na dosagem, né? É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado. A pessoa é mais hipertensa, não é que ela vai... o sal rosa para ela é melhor, ou o sal marinho é melhor. É a dosagem, é diminuir essa quantidade de sal. Legal. Adoçante e açúcar. Criança pode tomar adoçante. Açúcar é a partir de quantos anos? É a partir de 2 anos. Tá? Tanto o adoçante quanto o açúcar. Adoçante é somente se for o adoçante natural.
O que tá? é um adoçante Seria natural? um xilitol, um stevia, que eles vêm de alimentos naturais, vêm de folhas. É melhor dar adoçante natural do que o açúcar? Então, vai depender da criança. Se você tem um problema de sobrepeso dessa criança, se ela tem um problema relacionado à parte de diabetes, um problema relacionado a índice glicêmico, né? Se ela sente mal, algum desconforto, aí sim você passa a usar para essa criança os adoçantes. Fora isso, ele é menos calórico? Ele é menos calórico. Ele não dá pico glicêmico, né? Então, você usa, por exemplo, para adoçar, a quantidade vai ser menor do que comparado a um açúcar. Sei. Tá? Mas, assim, ele não deixa de ser algo industrializado. Tá. Então, assim, comparando, é melhor o açúcar ou o adoçante, vai depender dessa criança, entendeu? Mas, de forma geral, é tentar não consumir esse açúcar. Se consumir, pode estar usando o açúcar mesmo, ou depois dos 2 anos pode usar o mel como fonte para estar adoçando. Tem açúcar de coco, mas... Tem a rapadura. Tem a rapadura. Rapadura então, é mais saudável que o açúcar? Ela é, na hora de absorver, ela vai agir no organismo como se fosse o açúcar mesmo. É que ela não teve o processamento do açúcar, ela não né? teve a arte industrial, né? Não teve aquele processo industrial, nem nenhum tipo de manipulação. Ela é mais pura. Mas em questão de parte de absorção, de caloria, ela é igual. Coisa. Aí a gente sempre tenta diminuir, melhorar esse paladar. Porque o que acontece? Quanto mais a gente adoça as coisas, mais a gente deixa esse paladar dessa criança mais favorável para o doce. Então, lá na frente, ela vai sofrer, porque vai estar muito habituado, comendo mais do que o consumo, né? A gente sabe que tem uma quantidade. E os alimentos em si, eles já têm o próprio açúcar do alimento. Então, se a gente parar para analisar, a gente não precisa adicionar o açúcar. A gente tem que treinar o nosso paladar para não consumir. De melancia. Você não adoça um suco de melancia. A melancia é super doce, né? Super doce. Tem que tomar cuidado. Daí, por exemplo, alguns alimentos no suco, que, por exemplo, uma criança que está mais gordinha com suco de melancia, ele tem alto índice glicêmico, ele tem o açúcar da própria melancia. Não é a melhor opção. Aí, tomar ele sozinha, tomar ele à noite, você vai elevar esse açúcar, vai estimular, né? A criança vai ficar mais agitada. Às vezes você dá um suco de melancia pro seu filho à noite, ele não dorme e tá agitado ali. Por quê? Ele tá com o nível de glicose dele alto, ou suco de uva, porque a pessoa dá suco de uva e reclama que a Antonella não dorme. Não dorme, às vezes minha não. Filha, ela tem mania de comer aquelas bolachinhas de chocolate à noite. Já tô até cortando, porque eu já percebi que ela comeu aquela bolacha, menina, ela dispara. O chocolate energético, porque né? Os receptores das crianças são mais ativos. Então, um pouquinho que ele come já desencadeia ali, ele já fica pirulitando a noite inteira, já não vai deixar você dormir. Ô, Nina. Perguntas pra Thaís. Nina, bom dia. Batia ovo de pata com um biotônico Fontoura. É verdade, eu também. Pra abrir o apetite, né? Nunca mais fechou, né, minha gata? A Lidiane tá aqui participando com a gente. Beijinho pra você, Lidiane. Deixa eu só pedir pra vocês mandarem áudio pra Thaís e escrever embaixo. Pergunta pra Nutri Thaís, tá, gente? Só pra gente identificar. Nina, aqui é a Cida. Eu queria saber se muitos falam que o leite de cabra é o melhor leite que tem para dar para as crianças depois do da mãe. Isso é fato? Thaís, leite de cabra. O leite de cabra, ele é um leite, né? Também ele é rico em proteínas, em gorduras, mas não tendo leite materno. O melhor leite é a fórmula. É a fórmula? É a fórmula. É o melhor leite para a criança, para o desenvolvimento. Pode ser tanto... Aí vai ser com o pediatra, né? Vai estar prescrevendo ou vai estar manipulando com aporte de proteínas, né? De vitaminas que precisa. Mas comparado de qualquer outro animal com a fórmula é melhor. Ou o leite materno mesmo. Legal. Então, sempre optar pela fórmula aí. Perguntas aqui, Sofia e Alice participando com a gente. Nina, tenho netinhas gêmeas, 1 ano e 7 meses. Nunca comeram industrializados. Não comem nenhum tipo de açúcar. O danoninho delas é feito em casa com inhame e frutas. Elas adoram. Até o molho de tomate delas é feito em casa com inhame, cenoura, tomate, temperinhos naturais. É mais trabalhoso, né? Mas é muito mais saudável. Ela até mandou a fotinha aqui das crianças.
Que lindas! Aquele momento fofura, né? Todo mundo babando. Que fofa, gente. Até parabéns. O inhame, ele é bem legal, ele é muito nutritivo. Dá até pra fazer, eu tenho pacientes que faz até o famoso um molho branco fake com inhame mesmo. Que legal. E coloca ali no macarrãozinho. Inhame, na verdade, eu não tenho gosto de nada. Não. A minha mãe me ensinou a bater suco de limão com inhame. Fica uma delícia. E não muda o sabor, assim. Não, ele então, não tem... tem gente que fala assim, inhame, não gosto. Mas nunca comeu. E não tem. E é super nutritivo, né? Ele é. Ele é cicatrizante, ele limpa. Minha avó sempre ensinou que ele limpa a pele, quem tem problema de espinha. Né? Limpa o sangue, né? Ele é um carboidrato, ele ajuda, né, também, dá energia, então ele é sensacional. Dá pra colocar nas receitinhas aí. A doutora, ela trouxe uma receita de danoninho de inhame pra gente. Que legal. E pros ouvintes também. Tá lá no seu Instagram, Thaís? Tá no meu Instagram. Legal. Tá a receitinha lá do danoninho de inhame. Quem estiver na nossa TV Web, tá passando aí a receitinha. Da receitinha do danoninho de inhame, gente. Sabor morango. Legal. Isso. Nina... Até se for pra criança, porque tá com adoçante ali, que é daí a partir de 2 anos. Tá. Se for pra criança menor de 2 anos, aí não põe o adoçante. Aí, como você vai estar trabalhando o paladar dela... Aí você vai 1, 2, 3 vezes até ela aceitar ali. E às vezes pegar um morango bem madurinho, ele fica mais docinho, né? Os menorzinhos, sempre o menorzinho, gente. Quanto eu maior, também. ele é mais azedinho. Os menorzinhos que você olhar assim e falar, esse daí tá feio, esse daí é o esse docinho. que tá doce. Ela tá ensinando já o que eu faço no mercado. Nina, meu filho, ele é obeso, sempre foi gordinho, desde bebê. E é tão difícil, ele sempre foi uma criança ativa, joga bola, coloquei na natação, fez boxe. Hoje tem 14 anos e tá na academia, continua jogando bola, mas nunca emagreceu o suficiente e sempre volta a engordar. Ana, legal fazer exame de sangue para ver se tá acontecendo alguma coisa, às vezes é tireoide. Isso, essa parte hormonal a gente sempre tem que ver e ver como tá sendo essa alimentação, não só dessa criança, mas do restante da casa. Porque se tiver muitos alimentos de fácil acesso, bolacha, algumas coisas, é difícil essa criança, na hora que ela sentir vontade, ter discernimento, fala assim, não, eu não vou comer, né? Às vezes, geralmente tem 2 crianças na casa, uma é bem branquinha e a outra mais gordinha. Não, mas coitado desse meu filho que tá gosta, vendo? Né, da bolacha, eu vou comprar pra ele. Daí o outro... vai ver, vai sentir vontade, vai comer também. Então, tomar cuidado com o que você compra aí, que você deixa na sua casa de fácil acesso. Até com a gente, né? É crueldade. A gente tá com uma vontade, a gente vai lá e acaba pegando, acaba comendo. Então, e fazer receitas, né? Dá mais trabalho? Foi igual a outra ouvinte falou, dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas é tão bom quanto. Tem hoje em dia biscoitinhos de aveia que dá pra fazer. Tem até, eu postei, tem no Instagram, que dá pra você fazer com uma farinha de aveia, que é uma farinha que não tem tanta... caloria, não dá pico glicêmico, né? Ela é fonte de bastante ferro, fibras. também tem fibras. Aí você mistura com a banana, aí coloca põe ali um melzinho. Ai, então que dá pra delícia. gente dar uma... Jogar gotas de chocolate 70%. Isso, que nada. Olha que delícia. Eu já vi a boca já tá aqui, ó, salivando. Já floresce essa receita, já deixa ela mais apetitosa. É mesmo. Vamos ver se é pergunta pra Nutri aqui. Mandem áudio, gente. Escreve embaixo, pergunta pra Nutri pra gente identificar, tá bom? Oi, Nina. Bom dia. Tudo bem? É a Nilza da Avenida Vila Rica. Gostaria de fazer uma pergunta para nutricionista. Não é sobre criança, mas é sobre adulto. Sim. O meu irmão, ele tem 65 anos. Faz 3 anos que eu moro com ele. Ele tem diabetes, ele tem pressão alta. Então faz 3 anos que eu moro aqui com ele. E depois do almoço, ele consome melancia de sobremesa. Não come outra fruta. Gostaria de saber se isso é normal, porque sempre a diabetes dele está alta. Será que ela poderia me responder? Obrigado. Um bom dia para todos nós. Obrigada. Diabetes, comer melancia, que tem um monte de açúcar, né? Então, a melancia, ela tem um alto índice glicêmico comparado às outras frutas, porém ele está consumindo logo após o almoço. Se esse almoço tem uma fonte de proteína, uma carne, né? Tem o arroz, o feijão, tem a salada, isso não vai elevar, isso não atrapalha o diabetes dele. Agora, se ele comesse, por exemplo, no meio da tarde, sozinho essa melancia, aí atrapalharia sim. Entendi. Tem uma outra dica de fruta para ele comer? Com menos índices? Ele pode, se essa fruta for junto com
algo com uma fonte de proteína, né? Ou uma fonte de gordura, ele pode dar essa variada fruta. Não precisa ser uma fruta propriamente si. Mas a gente tem aquelas frutas igual o abacate, que tem fonte de gordura, que não dá tanto pico glicêmico. O coco, né? Aquelas frutas low carbs, aquelas frutas vermelhas, o abacaxi. Então, são coisas que dá para ele estar, né? Mas pelo que ela falou, o paladar dele não aceita. Ele só gosta da melancia. Aí já tem uma certa idade, de 65 anos, já é mais difícil da gente trabalhar o paladar. Por isso que a gente pega tanto desde pequenininho para quando chegar lá na frente, não sofrer isso, tipo, de não conseguir comer ou ser algo ruim. Porque a alimentação não pode ser algo também ruim, dolorido, né? Você vai comer, nossa, você tem vontade de chorar até porque você não gosta. Então tem que ser algo trabalhado aos pouquinhos. Tentar misturar essa melancia com uma outra fruta junto. Quem sabe ele consegue aprender a comer uma outra fruta misturando essa, já que ele gosta. Eu sempre faço isso. Pega uma coisa que você gosta muito e mistura com o que você não gosta tanto. E aí vai aumentando, chega uma hora que você aprende, aí você come só aquela outra que você não gostava e você aprendeu a gostar. É isso, gente. É igual pessoas, né? A gente mistura umas pessoas e dá tudo certo. Dá tudo certo. Deixa eu mandar um beijinho aqui pra Ana. Ana, obrigada pela sua participação. Não desiste não do seu filho que tá no sobrepeso, né? Vai lá conversar com a Thaís e pedir dicas, né, Thaís? Isso. Legal você melhorar essa parte da alimentação dele, né? Ver também, às vezes, as pessoas têm o hábito de comer hoje mexendo no celular, ou trabalhando, ou fazendo outra coisa. O nosso cérebro não registra essa alimentação. Então, você não dá saciedade, então... Come mais. Come mais, e aí você passa 1 hora, você tá com fome de novo. É porque você não comeu de forma consciente. Eu falo assim, que até a forma como a gente come influencia na nossa saciedade. Se é aquela pessoa que come muito rápido, ela vai comer mais e ela não vai ter saciedade. Nada vai vencer ela, porque ela comeu, não deu tempo. Porque a nossa digestão e a nossa saciedade começa na boca. Então, a gente mastigando aquele alimento, a gente já vai mandando sinal pro nosso cérebro, olha, tá entrando alimento, ele já vai produzir o hormônio da saciedade e a gente vai comer o suficiente. Se você come rápido, não dá tempo do seu cérebro mandar esse sinal, aí você come mais. Quando você vê, você tem que abrir a calça e ficar sentado que você tá passando mal. É mesmo. Então tem que mastigar mais. Mastigar comer mais. Menos geralmente alimento ali e mastigar mais. Não tenho essa maturidade, sabia? Eu sou ansiosa, exatamente. 2 mastigadas pra lá, pra cá foi. E foi. Às vezes a gente, nosso tempo Linha hoje de em dia é produção. muito curto, né? Então a gente come muito rápido. Então é onde você come e fala assim, nossa, nem parece que eu comi. E essa sensação, porque não deu tempo mesmo do nosso cérebro registrar. E as distrações acabam que atrapalhando. Eu falo que é o famoso, você corta, coloca na boca, aí descansa o talher. Só de você descansar o talher, você já demorou. Aí eu já não vou almoçar com você, viu? Se você tiver essa paciência pra comer, eu já vou falar, Thaís. Eu também tenho um hábito, eu me policio, porque eu também tenho. Assim, apesar de, eu falo assim, a gente trabalha com as coisas, né, sabe? E às vezes a gente no automático faz porque o errado. Porque a nossa vida é corrida, né? É corrida. Às vezes sai no carro comendo a marmita lá de colherada mesmo, porque não dá tempo. Isso, a marmita no colo. E cada semáforo é 3 colheradas. Thaís. Assim, reza pra fechar o sinal pra dar aquelas 3 colheradas e sai. É mesmo. Gente, eu não vou conseguir responder todas as perguntas hoje. 10h48, eu vou agradecer pela sua presença aqui. E passa rápido, né, gente? Agora era aquela hora que vocês faziam assim, Mas olha, muito obrigada. E vamos passar os seus canais, assim, quem quiser te encontrar, como é que faz? Vamos falar também do bolo de banana, para as pessoas que quiserem pegar a receita e ir no seu Instagram. Isso. Amanda, se você puder colocar o vídeo aí. É pra Nina levar pra casa o bolo, né? Olha, eu trouxe. Esse daí, olha, já dá pra criançada, que ele não tem açúcar, ele não é adoçado. Dá tanto pra... Aquele lanchinho da tarde. Lanchinho da tarde ali. Agora com esse tempinho mais friozinho, Thaís. Aí faz aquele horário do cafezinho com bolinho, né? É mesmo, dá pra jogar uma canelinha em cima, que fica muito bom. Uma canela fica muito gostoso. E são ingredientes fáceis que você tem em casa. Às vezes não tem uma uva passas, assim, mas são ingredientes fáceis de encontrar. Legal. Mas ele é bem bacana, dá pra criançada comer e se divertir ali com todas as receitas estão lá no seu Instagram, né? Estão no meu Instagram. Tem tanto do Danoninho, quanto do bolo de banana, tem cookies também, receita, tem legal. Tortinha, tem ali uma variedade. E é legal chamar as crianças pra cozinha e fazer junto. Isso, eu tenho até um vídeo do meu afilhado comigo fazendo pão de queijo saudável, daí a gente fez as forminhas, fez o próprio bolo, esse bolo de banana, se você quiser também fazer em
em forminhas de cupcake ou fazer em formato de menor. Como lanche pra criança, serve como lanche para levar, né? Porque tem as fontes de vitaminas também. Então, o meu Instagram é @nutri Thaís Vilalta. Thaís é complicadinho, gente. É THAYSE. E Vilalta é com 2 L's no meio. No Vilalta. Então, assim, lá tem bastante receita. Eu posto bastante do meu dia a dia, né? Da minha rotina. Muito Sempre legal. tô postando, assim, a comida de verdade de uma outra forma, né? Que às vezes a gente enjoa também. Enjoa. Então, gostosa. A gente pode... ontem, esses dias, eu tava falando, fazer almôndega, né? Um hamburguinho caseiro. Você dá uma cara diferente pra sua carne moída ali, pro seu franguinho desfiado. É mesmo. Quer receber dicas de culinária? Segue a Thaís lá. Pegar orientações nutricionais, fazer escolhas mais saborosas e inteligentes também. Eu acho que é muito legal. Tem de tudo. Esse negócio de criatividade, agora não mais, mas antigamente eu fazia lancheirinha pro meu filho todo dia. E é tão difícil, porque assim, você não tem muitas opções. Na verdade, eu não sou muito boa na cozinha, sabe? Você não tem muitas opções assim de pãezinhos, bolinhos. 100% saudável. Você vai no supermercado, tá escrito lá, é integral, mas não é tão integral assim. Você vai olhar, né, os ingredientes, tem muita coisa que não é muito legal. Então, é um desafio danado. E até pra gente que é dona de casa, tipo, o que eu vou fazer de mistura hoje? Não é? Eu tenho bastante Você passa por isso? De montar, às vezes, de cardápio, porque às vezes as pessoas falam, nossa, quantas sugestões. Eu falei, eu não quero que você chegue na sua casa, aí eu enjoei disso. E o que será que eu posso fazer? Então, aí acaba indo no iFood. Né? Aí você já dá várias opções pra pessoa já ter essas opções, né? Porque as pessoas às vezes vai no mais rápido, né? Vou abrir a geladeira, vou ver o que é mais prático aqui pra me matar minha fome agora. É mesmo. E agora falando que falou sendo muito boa na parte da cozinha, as minhas receitas são todas fáceis, gente. É tudo bate no liquidificador e põe pra assar. Ou mexe ali no garfo, põe no micro-ondas, o pãozinho de aveia ali. Porque não adianta, a gente sabe que é gostoso, a receita mas não pode levar muito trabalho, né? Hoje em dia ninguém tem mais tempo muito a perder. A gente tem que cuidar da casa, do filho, né? Então são coisas fáceis do dia a dia, com comida de verdade, que não vai levar tempo. Você não precisa ser o super chefe ali. Dá pra não precisa ser casada com o Rodrigo Hilbert, né? Porque vamos combinar, né, amiga? Ô, Thaís, depois você me passa seu endereço, que eu quero saber onde você mora, porque eu vou comprar uma casa do lado. Pra quando você fizer as receitinhas, porque eu olho no Instagram dela todo dia, uma receita mais maravilhosa que a outra. Hoje eu trouxe pra vocês experimentarem, depois vocês vão falar aí do bolo de banana aí. Como ver se ela pode casar, né? Os antigos que falavam assim, vamos ver se ela pode casar. Era bem assim, né? Thaís, telefone pra contato. Vou te passar o telefone do consultório. E aí as pessoas podem ligar pra agendar, né, Thaís? Isso, pode estar. Você atende naquele prédio... No Espaço Schneider, na frente do Tenda, sabe? O supermercado Tenda? Isso. Ali. O telefone do consultório é o 99-179-6301. Tá. 99. Aí ele é o WhatsApp, pode mandar mensagem também ali. Tem o meu Instagram, que se tiver alguma dúvida ou quiser alguma receita... Só mandar mensagem. Só mandar. Eu abro também caixinha de perguntas, às vezes as pessoas têm alguma pergunta, alguma coisa que queiram estar perguntando. Legal. Pode estar perguntando ali. Que a gente responde e legal. E vai trocando experiências, né? Isso, com certeza. Ó, 991796371? Isso. Para mais informações, só mandar mensagem lá, agendar um horário, vai conhecer. Ela é maravilhosa, gente. Obrigada. Vocês estão acompanhando aí. As perguntas que chegaram aqui eu não respondi, depois eu vou tirar print e mandar para a Thaís e a gente guarda para quinta-feira que vem, a sua próxima vinda, não é mesmo? Pode ser, sim. Combinado. A gente já combina já o tema e já responde as dúvidas de todo mundo. É isso. Obrigada mais uma vez. Sucesso ainda mais pra você. Obrigada. Muito talentosa. Vamos mandar beijo? Vamos. Mandar beijo pra quem? Vou mandar beijo pra todo mundo que mandou mensagens aí. Né? Beijo pra família da Thaís. Parabéns pela família todo mundo, linda. Né, essa interação gostosa. Eu fico muito feliz com essa interação, né? Com essa vontade, né? De melhorar, né? A qualidade de vida, que hoje em dia é isso, né? A gente quer ter mais qualidade. A gente acaba comendo melhor, não só pela parte de estética, pra gente se sentir bem, dormir bem, ter disposição, brincar com o filho também brincar, ter disposição com os amiguinhos, né? É mesmo. E tudo isso influencia. Nina, para as pessoas que tiverem curiosidade pro próximo tema, manda pra gente. Sugestões. Né? É verdade. Manda sugestão pra gente. O que vocês querem saber, né? Qual é a dúvida? Alimentos que ajudam na hora do sono. Isso, eu acho que as pessoas estão sofrendo muito com insônia. E eu acho que alimentos que ajudam a tranquilizar, relaxar.
alimentar, né? Tem Eu acho todo que é legal a gente falar. um cuidado com esse sono, né? O que fazer, né? Não só a parte alimentar, mas uma preparação para esse sono, né? É verdade. Eu durmo relativamente bem e tomo café à noite. Eu adoro tomar um copinho de café. E aí tem gente que fala assim, nossa, eu não tomo café, passou 5 da tarde, eu já não tomo mais, que me atrapalha. Meu marido, ele toma antes. Eu antes durmo. de dormir, ele toma café. Daí eu falo assim, nossa, se eu tomar café, eu vou virar até a noite. Não durmo mais. Porque se eu tomar 6 horas, eu já não durmo. Mas tem alimentos que tiram e que introduzem também, Sim, né? tem. Vamos falar já sobre isso. Falar sobre pele, alimentos que ajudam no crescimento do cabelo, unha. Porque às vezes as meninas reclamam, Nina, meu cabelo não cresce. Mas vai perguntar o que come. Não toma uma gota d'água por dia. Não toma água, daí toma suplemento, mas não adianta. Mas e a alimentação, né? É verdade. E a alimentação, é isso mesmo. A gente é o que a gente come, né? Eu falo de sempre fato. É o terreno, né? Tudo que a gente coloca, como que tá o nosso terreno? E o nosso terreno é a alimentação, que é a comida de verdade. Tem que preparar a terra, isso aí. Obrigada, Thaís. Vamos de música. Daqui a pouco tem Jéssica. Daqui a pouco eu volto. Notícias dos famosos. Olha só. Big Brother Brasil, a gente tá nos capítulos finais, né? Temos reta final e muita coisa ainda pra rolar. É isso. Na próxima edição nós vamos, né, Jéssica? Se Deus quiser, amiga. Se Deus quiser. Eu acho que a gente vai ser muito odiada lá, sabia? É verdade. Eu não vou perder um dia. Deixa pra lá, Thaís. Obrigada.